Fala pessoal, hoje a aula é sobre interpretação de gráficos e variáveis. Então, antes de começar, vamos precisar falar e discutir sobre algo que é fundamental nas pesquisas estatísticas, que são as variáveis. Então, uma variável é o que deseja observar numa pesquisa para se chegar a algum tipo de conclusão ou se obter uma resposta para um determinado problema. Iremos conhecer dois tipos de variáveis: as variáveis categóricas e as variáveis numéricas. Então, primeiro, vamos falar das variáveis categóricas. Variáveis categóricas. Vejamos, as variáveis categóricas são as que não possuem valores quantitativos. Vejamos, as variáveis são por categorias, ou seja, representam uma classificação dos indivíduos e podem ser de dois tipos, nominais e ordinais. Então vejamos cada uma. Temos aqui as variáveis categóricas, a nominal e ordinal. Então primeiro vamos falar sobre as nominais. Nas nominais não existe uma ordenação dentre as categorias. Um exemplo é o sexo, que pode ser masculino ou feminino, cor dos olhos, fumantes ou não fumantes, doentes, sadios. Então veja que nesse caso aqui, na variável categórica nominal, a classificação é mais voltada para o indivíduo, certo? A classificação, as características do indivíduo. Um exemplo de um gráfico com variáveis nominais é essa daqui, que diz assim: distribuição da população por cor ou raça no Brasil de 2012 a 2016. Então veja o que diz o título, certo? O título ele vai classificar se as variáveis são categóricas ou numéricas. Então, quando ele fala em distribuição da população em relação à cor, à raça, observe que a classificação está voltada para o indivíduo, certo? Em relação à sua cor, certo? Agora vamos falar sobre as variáveis categóricas ordinais. Nelas existe uma ordenação dentre as categorias. Um exemplo disso é a escolaridade, que a ordenação vai de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, estágio de doença, inicial, intermediário, terminal, mês de observação, janeiro, fevereiro, dezembro. Então, a diferença da nominal para a ordinal é que na ordinal sempre segue uma ordenação. Observe que na ordinais segue um grau de hierarquia, certo? Sempre do começo, meio, fim, esse tipo de coisa. Vamos ver um exemplo de um gráfico. Temos aqui, raio-x, confira a escolaridade dos vereadores eleitos em 2016 no Paraná. Então observe que nesse gráfico aqui, ele fala sobre escolaridade de vereadores. Então ele classifica o indivíduo em relação ao seu nível de escolaridade. Se é ensino fundamental incompleto, se é ensino fundamental completo, se é ensino médio completo ou ensino superior completo. Ok? Vamos falar agora sobre as variáveis numéricas. As variáveis numéricas são aquelas que podem ser descritas por números, sendo estas classificadas entre contínuas e discretas. Então vejamos as variáveis numéricas, começando pela contínuas. A variável é avaliada em números que são resultado de medições e por isso podem assumir valores com casas decimais, ou seja, 1,2, 1,3, 0,05 e assim vai. E devem ser medidos por meio de algum instrumento. Exemplo, massa. A massa ela é medida através da balança. E observe que a massa a gente pode expressar esse número através de casas decimais. Pode ter 1 kg e 500 gramas, 1,5, 1,75, 1 kg e 750 gramas. E assim por diante. A altura, no caso a régua, a trena, certo? Então a gente pode medir 1 metro, 1,5 metro, 1,2 centímetros,
O tempo, que é através do relógio. Então a gente tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, só que no intervalo de 1 hora e 2 horas, 1 hora e 2 horas, a gente tem 1 hora e 20 minutos, 1 hora e 20 minutos e 30 segundos. Então a gente tem números decimais, pressão arterial, idade, entre outros. Exemplo de um gráfico que expressa uma variável numérica contínua. Aqui nesse caso aqui, ó, o título fala sobre excesso de peso. E já sabemos que a medida de massa, no caso é o peso, ele pode ser medido através de balança. Então, é uma variável numérica contínua, porque o peso pode variar. Ela é contínua. Não posso dizer que o peso só é 1 kg, 2 kg, 3 kg, não. Pode ser 1,25 kg, 1,75 kg e assim por diante. Então, o título ele descreve a variável que a gente busca. Vamos falar agora sobre as variáveis numéricas discretas. A variável é avaliada em números que são resultado de contagem. Nesse caso aqui, a diferença discreta para contínua, que na discreta, os números eles são inteiros. Quando a gente fala de 1, 2, 3, 4, 5, são números inteiros. Exemplos, número de filhos. Então, eu posso ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Eu não posso ter 1,5 filho, por exemplo. Então, 1,5 filho não existe. Número de bactérias por litro de leite. Então, não posso ter uma bactéria e meia, ok? Número de cigarros. Nesse caso aqui, o número está faltando um acento. Mas vamos lá, dando continuidade. Número de cigarros fumados por dia e assim por diante. Um exemplo de uma variável numérica discreta é o seguinte. Temos aqui o gráfico que ele fala: número de fumantes vem caindo desde 2000 em porcentagem. Então observe que aqui os valores estão em porcentagem de 2000 a 2025. Então observe que a contagem de fumantes, a contagem de pessoas, ela é uma contagem discreta, porque então a variável está relacionada ao número de pessoas de fumantes que vem caindo. Ok? Então vamos ver agora um exemplo. A professora Lisiane, de matemática, realizou um levantamento para saber a preferência musical dos alunos das 7ª séries A e B. O gráfico seguinte mostra o resultado obtido por ela. Então aqui tem um gráfico com o título Preferência musical dos alunos das 7ª série A e B. Então observe que a legenda aqui, número de alunos, é a quantidade de alunos. Temos aqui o número de quantidade de alunos e aqui os tipos musicais no eixo horizontal. Então primeiro, com base no gráfico, é possível dizer que o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é hip hop. Então vemos aqui o hip hop tem 10. Ele não é o maior. A maioria dos alunos, letra B, a maioria dos alunos prefere sertaneja. Então sertaneja está aqui, então a maioria não prefere sertaneja. Letra C, o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é o pop. Então, pop é a música preferida entre os alunos. Ok? Então a alternativa correta é a letra C. O estilo musical menos ouvido é o MPB. Errado. O menos ouvido é o sertanejo. Então a alternativa correta é a letra C. Vamos para a segunda. Podemos classificar a variável da pesquisa como variável categórica nominal, variável categórica ordinal, variável numérica contínua ou variável numérica discreta. Então vejamos que nesse gráfico aqui, ele mede o número de alunos de acordo com sua preferência musical. Então é uma variável numérica. Certo? Agora a diferença que a gente tem que saber se ela é contínua ou discreta. Então, quando você mede o número de alunos, você mede o número de alunos por inteiro. Você não mede um aluno e meio. Então é um aluno, 2 alunos, 3 alunos e assim sucessivamente. Então a alternativa correta é a letra D, uma variável numérica discreta. Ok? Espero que tenham entendido e até a próxima aula.